Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez Márcio Gomes. Tudo bem, Márcio? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bom. E aqui também, mais uma vez, pauta de música, a gente vai lá e liga para ela. Tudo bom, Ana Alessia? Seja mais uma vez bem-vinda. Tudo bem, obrigada. A gente é que agradece a Ana ter aceito o convite. A gente vai fazer uma pauta meio viajandona hoje. A gente não tinha nada muito específico em termos de série ou de filmes, porque a gente ainda não está indo nos cinemas, por mais que os cinemas estejam reabertos, a gente não está indo, então não rola. E séries também não dá para fazer em cima do laço, porque demanda um pouco mais de tempo. Então a gente vai fazer um programa sobre música. E eu e o Márcio estavam conversando outro dia, a partir do lançamento dessa série McCartney 321, que é uma série que a gente até já falou aqui, né? Que o Paul McCartney conversa com o Rick Rubin, é a série que está disponível no Star Plus. A gente estava conversando assim, quem são os caras vivos, os caras e as caras, né? Da música que são os maiores nomes da música que ainda estão vivos, né? Porque daqui a pouco a gente fala muito de gênio isso, gênio aquilo, o cara já morreu. Mas tem muita gente boa mesmo, assim, e que mudou a história da música, que ainda tá vivo. A gente falava também alguma coisa, acho que dos caras ali, dos fundadores do rock, esses já não... O time já tá bastante desfalcado. Mas então a gente vai fazer um programa justamente sobre isso. A gente vai falar quem são os grandes nomes da música que ainda estão vivos, quem são os bambambãs. Primeiro eu quero deixar claro que vai faltar gente. A gente vai esquecer de gente. A gente vai esquecer de alguns nomes importantes porque não tem como pegar todo mundo. Outra coisa, o critério é muito subjetivo. Tá? Então, o que pra gente pode ser? A gente não tá aqui com nenhuma pretensão de fazer uma lista definitiva. A gente vai mais falar de alguns nomes e, obviamente, a gente vai falar do que a gente acompanha. Então, já peço antecipadamente perdão se daqui a pouco tem um fã de música clássica, que também é fã do C-Pop. Acontece, né? Vai nos faltar esse conhecimento aí. Então, determinados estilos musicais talvez não apareçam aqui única e exclusivamente por falta de conhecimento da gente, por falta falta de conhecimento não, falta de... Não é um estilo tão habituê da gente. Mas enfim, vamos parar de enroleps. Pedro, sobe a trilha e vamos lá. Buenas, vamos lá. Geralmente a gente dá aos convidados a palavra inicial, mas aqui eu acho que é que nem o Round 6 lá, ser o primeiro a jogar às vezes é meio arriscado, né? Então eu não vou fazer isso com a Ana, vou deixar o Márcio ir antes. Vai lá, Márcio. Então, dizer quem são os ícones vivos hoje que são mais importantes para a música, é isso, né? Mais ou menos por aí. Entendi. Tá. Alguns podem ter mudado, é que tem gente que assim, invariavelmente mudou a música e tem uma importância maior, mas tem alguns que eles podem não ter mudado a música, mas sei lá, por ter uma influência gigantesca e tudo mais. A gente fala um pouco disso. Eu acho que tem algumas coisas assim que a gente tem que tratar, né? Tem alguns músicos que mudaram a música, né? E que continuam entre nós, mas que em determinado momento pararam de fazer isso, né? Uhum. E que vivem das glórias passadas. Nenhum pecado nisso, eu acho, nenhum problema nisso, né? Porque não precisa estar sempre se reinventando, né? E todos têm um pico na carreira, né? E depois de determinado momento, essa fonte inesgotável de criatividade, por inúmeras razões, acaba cessando, né? E novas gerações tomam a dianteira e a música evolui por outros meios e por outras fontes, enfim. Então, acho que isso é importante destacar. Assim, a gente vai também apontar muitos desses músicos que em determinado momento cessaram. Acho que um deles, né, que a gente estava conversando antes, é a questão do Paul McCartney, né, é um cara que foi talvez o
cara que impulsionou o rock, especialmente nos anos 60, e direcionou o rock a determinados patamares, né? Deixou de ser uma música de criança, né, uma música de adolescente, para se tornar uma música adulta, né, em muitos, especialmente estilisticamente, assim, né, falando. Só que é um cara que talvez ali depois dos anos 90, ali, os discos deixaram de importar tanto, assim, importam, claro, para os fãs, né, quem acompanha a carreira do Paul McCartney, mas não são discos que definem tendências, né, não são discos que mudam conceitos, né, e embora ele acabe se cercando de músicos jovens, esse último disco dele, inclusive, ele até fez versões das músicas do disco com cantores e artistas novos, assim, mas ele é um cara que, talvez o último grande disco tenha sido Flaming Pie, ali, daquele lá dos anos 90, né? Não me lembro de outro que tenha sido um disco que tenha sido marcante, assim. Tem disco com boas músicas e tal, mas não tem nenhum disco que marque, que a gente lembre, só esse foi um definidor. Assim. Ao contrário de outro, que daí eu acho que vai na direção oposta, que para mim... Mas deixa Quer entrar no Paul McCartney? Isso, Vai. Tá, só antes do Paul McCartney, só porque tu falou da música clássica ali, né? Tem dois da música clássica, que eu não sou especialista em música clássica, mas eu ouço e acompanho de vez em quando, tá? Tem dois monstros da música clássica que ainda estão vivos e que são relativamente importantes, tá? Uma é a Martha Argerich, que é uma pianista clássica muito, muito virtuosa, argentina, que já tem 80 anos, que é mais ou menos a idade do Bob Dylan, que ainda tá viva e ainda faz shows e ainda... atua e que é talvez uma das maiores pianistas de todos os tempos. Assim. Então essa é uma delas que é muito importante, ainda está entre nós. O outro é um brasileiro até, que é o Nelson Freire, também é um dos maiores pianistas de todos os tempos, que ainda também tem uma idade, eu não sei a idade exata do Nelson Freire, mas é mais jovem que a Marta, mas também é outro pianista clássico também muito importante, que gravou diversos compositores já, e volta e meia toca aqui, toca em São Paulo, enfim, e que também tem uma importância para a música, assim, imensurável. Assim. Só para dizer que a gente não citou de música clássica, assim, mas também não sou especialista, não então, vou muito além disso. Cita dois de country. Dois de country. Daqui ou dos Estados Unidos? Não, só mas voltando ao Paul ali. Depois eu vou no Bob Dylan. Só complementar, eu concordo que o Paul não faz um disco, não é relevante, mas que faça tanto sucesso como antes, assim. Acho que de uns 10 anos com certeza, mas talvez um pouco mais. A própria forma como a gente escuta a música mudou, então acho mais difícil que álbuns sejam lembrados, meio que virou a cultura do single, né? Porque hoje em dia a gente escuta a música no serviço de streaming lá, e é mais importante a playlist do que o álbum, né? A gente acaba escutando... quando eu falo a gente, eu falo no geral, assim, a gente pode até escutar álbuns e tal, mas no geral o público seguia mais pelas playlists e tudo mais. Então acho que isso acontece com o Paul e com a maioria dos outros artistas que não esses fenômenos pop e tal. Dito isso, a produção dele, eu acho que mostra como ele é um cara fora da curva, assim, porque ele era um dos pilares ali, é difícil falar de pilares dos Beatles, mas enfim, a grande maioria, a imensa maioria das músicas eram Lennon McCartney. Então, por mais que o George Harrison tivesse sua importância gigantesca e tudo mais, mas o grande centro ali era ele e o John Lennon. Depois disso, ali se fazia pop, se fazia rock e tudo mais. Ele sai dali, ele vai fazer os álbuns com tanto os álbuns dele solo quanto os álbuns com Wings. Também continua nessa mesma levada, só que depois disso ele fez meio que de tudo, né? Ele compôs álbuns ainda nessa levada, ele também, para não dizer que a gente não falou de música clássica, né? Que eu não falei de música clássica, o Paul também fez discos de música clássica, né? Assim, ele é um cara fora da curva, assim. A gente
brincava aqui, combinava antes do programa como é que a gente vai dividir isso. Só talvez a gente possa dividir em prateleiras, e numa prateleira que tem o Paul McCartney vai ter uns 3, 4 no máximo, assim, porque musicalmente falando, ele é um cara muito acima da média. Muitos. Eu acho até que na importância dos Beatles, eu acho que é sempre aquela história, ele e o John, entre os dois é meio 50-50. Eu acho até que musicalmente ele foi maior que o John Lennon, mas acho que é uma comparação complicada também, porque ele tem, sei lá, John Lennon morreu em 80, ele tem 41 anos de vantagem em relação ao John Lennon. Então a gente viu o trabalho dele por 41 anos a mais. Mas assim, musicalmente, eu acho que ele é um ponto muito fora da curva. Eu acho assim, acho que essa comparação com o John Lennon a gente pode deixar para o programa do Get Back, assim. Não vamos queimar esse cartucho aí. Não vamos queimar esse cartucho. Mas a minha questão com o Paul McCartney foi para fazer uma comparação, um contraponto com o Bob Dylan, assim, que é outro cara que ainda está aí e que ainda lança discos relevantes. Assim. Ele pode não vender, obviamente, como ninguém vende hoje, talvez com exceção, sei lá, do BTS, mas ninguém vende discos como vendia antigamente, mas ele lança discos com uma qualidade excepcional, assim, né? Pelo menos o último disco, e tirando, não vamos avaliar os discos de crooner dele, ali, os discos da La Sinatra, né? São discos de cover, mas vamos ver os discos autorais dele, né? Com exceção de um ou outro, os discos dos anos 90 para cá são todos grandes discos, assim, que têm uma personalidade diferente, assim, e são discos que não vou dizer que rivalizam com o disco dos anos 70, assim, daí pelo menos os grandes discos ali, mas são melhores que muitos dos discos dos anos 80 dele e talvez com os discos do final dos anos 70. Então ele continua tendo uma produção artística muito forte, assim, em contraponto a muitos dos seus contemporâneos, assim. E eu não falo só do Paul, assim, pode falar dos Stones, assim, ou de qualquer outro. Até mesmo o Neil Young, que tem grandes discos, assim, mas é um cara que, como ele não tem muito filtro, ele lança tudo, né? Então ele lança coisas boas como lança grandes porcarias. Assim. Porcarias talvez seja um exagero para quem é fã do Neil Young, mas lança coisas que não deveria lançar. Então ele é um grande jato de produção. Assim. Mas além do Paul McCartney e do John Lennon e do Bob Dylan que tu colocou aí, Carlos, eu coloco mais um nessa prateleira aí, que foi o cara que rivalizou com os Beatles dos anos 60, assim, que a gente não pode deixar de fora. Tem tantos outros, assim, mas eu acho que esse é muito importante, que é o Brian Wilson, assim, que é o cara do Beach Boys ali. Que gravou para mim o grande disco junto, talvez com o Revolver e com o Sgt. Peppers e com o disco os dois discos do Bob Dylan, ali, o Highway 61 e o Blonde on Blonde, que é o Pet Sounds, né? Que foi o cara que impulsionou aquela corrida pela evolução do rock ali no final dos anos 60, segunda metade dos anos 60. Ele ali, fez né? os Beatles gravaram o Sgt. Peppers, né? Foi aquela corrida, aquela concorrência sadia, né? Aquela concorrência entre as duas bandas em que eles se ouviam e tentavam superar uns aos outros ali, né? Foi um disco que na época foi muito mal recebido, não criticamente, né? Criticamente ele sempre foi alçado a grande obra, assim, mas em termos de vendas, né? Pelo que o Beach Boys vendia na época e quando foi lançado o Pet Sounds, não vendeu tanto quanto os discos anteriores, assim. Tanto é que foi uma crítica que os próprios integrantes da banda fizeram, porque foi um disco praticamente gravado sozinho, enquanto a banda estava em turnê, eu acho, e o Brian Wilson gravou com aquela Wrecking Crew, que é aquela banda de músicos contratados que gravou com praticamente todas as bandas dos anos 60. Ali, tem um ótimo documentário sobre essa Wrecking Crew, ou tinha pelo menos na Netflix, né? Sobre a Wrecking Crew. Tinha, eu acho que não tá mais. Eu não faz tempo que eu não busco ele, mas eu acho que ele não tá mais, mas é um baita documentário. E, enfim, tem aquele filme também com, acho que é sobre o Brian Wilson, né, que é com, acho que agora tá me fugindo o nome. O filme é meia boca, mas ele mostra muito bem o processo de gravação do Pet Sounds, assim, e ele dá muito como era o preciosismo, assim, e a inovação feita ali naquele período de vacas magras, que tu não tinha toda essa questão tecnológica que a gente tem. Criativamente sim, né? Embora os outros músicos também participavam ali, mas quem ditava as regras e quem era o cabeça da banda era o Brian Wilson, né? Era o cara, era o fora da curva ali, era ele, né?
Eu vou catar o nome do filme aqui e já falo aqui enquanto vocês continuam aqui. Então, agora já demos uma amaciada. Ou não, né? Ou daqui a pouco a Ana tinha pensado em falar justamente desses e pessoas, puta merda, agora não sei. A missão continua muito difícil. Não sobrou ninguém. Não, é que enquanto vocês estavam falando, e foi muito bem lembrado, esses primeiros aí que vocês falaram, mas eu estava justamente pensei mais cedo sobre o Brian Wilson, né? Acho que não podia deixar de falar sobre, né? Então, e é interessante se a gente, independentemente da gente pensar o que continua fazendo, se continua fazendo, ou de que forma está criando, o que resolveu criar, né? Mas acho que são grandes nomes aí que, enfim, que vocês já ressaltaram aí, que eu acho que falam por si, né? Estão vivos, tiveram ou ainda têm, continuam tendo, seja lá como for, uma trajetória, assim, que a gente, nossa, né? Fico pensando. Mas eu estava pensando assim, não tem como deixar de falar nos Stones, né? E estava pensando em Stones e Pink Floyd. Aí, desculpa, mas eu não consigo, é mais forte que eu, né? E embora recentemente, faz o que, alguns meses, pouco tempinho aí, a gente perdeu o Charlie, mas eu acho que a gente continua com o Ron, o Kate e o Mick, enfim, né? Não tem como não deixar de falar sobre eles, né? E poderia falar da importância desde sempre, desde o início, pensando também nos outros componentes, mas se a gente pensar agora neles atualmente, acho que teve um show recentemente, né, um show fechado, alguma apresentação assim que foi justamente em homenagem ao Charlie Watts, né? Não sei se vocês viram alguma coisa assim. Acho que... Eles já estão em turnê agora, já estão, né? E eu acho que a ideia é justamente homenagear, né, também o Charlie de qualquer forma, né? Então homenagear e capitalizar se possível. Né? Exatamente. Se der para vender camiseta, se der para entrar a graninha enquanto a gente homenageia, melhor. E aí eu tava me lembrando que o pessoal faz muita brincadeira, né, principalmente sobre o Keith Richards, né, ainda vivo, mas que idade e tal, né, todas essas brincadeiras, mas enfim, né, acho que grandes nomes, a banda, enfim, uma grande banda e o pessoal, felizmente, pena o Charles, mas enfim, os demais conosco. Eu não consigo não falar do Roger Waters e do David Gilmour, e eu não estou falando junto cheguei a me atrapalhar aqui, do David Gilmour para ganhar não, ela lembrou do outro, não, é o que eu acho que os dois são fantásticos. Eu amo o Pink Floyd desde o início, contando as outras fases da banda também, quando eram os primeiros componentes e tal. Mas pensando agora também, né, queria levantar esses dois. E o Roger sempre, acho que bastante atuante, né, e arrumando algumas polêmicas, né, a gente pode dizer polêmica, mas enfim, ele tem posicionamentos políticos bem fortes, bem contundentes, né, e eu acho que isso também tem a ver, né, acho que a gente pode trazer esse assunto também para essa pauta de hoje, não querendo viajar muito, mas acho que isso também tem um pouco, né? O artista, a sua criação, a sua inventividade, desculpa, eu já estou meio atrapalhada com as palavras. E toda essa questão da criatividade, da invenção, do impacto, do quanto mudou a trajetória da música e tal, mas acho que também tem esse lado de como o artista se comporta em relação a outras questões, né? Enfim, então acho legal pensar isso assim, né? Aí se as pessoas concordam, se acham ou não, mas eu acho que é interessante pensar por esse aspecto também, né? E o Roger Waters segue por aí produzindo, criando, se posicionando também, enfim, a decisão dele, né? Então acho que também é um nome para trazer hoje para essa pauta aqui. E
pensando numa outra prateleira, né? Só para aproveitar o gancho, mas eu acho que não tem como não pensar na Madonna também, né? Claro, talvez assim, a gente não pensou assim, ainda está vivo, mas com que idade? Mas eu acho que sim, ela tá, acho que é um grande nome para se 63. trazer. Então, né, independentemente, assim, felizmente está conosco, né? Aí, claro, gostos são gostos, mas eu acho que tem toda uma história, tem toda uma trajetória também, tem toda uma importância, né? E que eu queria, então... A Madonna, desculpa te interromper, mas a Madonna, na verdade, é uma sobrevivente, né? Do grande triunvirato dos anos 90, dos anos 80 ali, né? Pega ela, o Michael Jackson e o Prince ali, que foram, acho que, os 3 grandes artistas pop daquela geração. Ela foi a única que sobreviveu, né? Foi a única que permaneceu e continua ativa e produzindo, assim. E os outros 2 estariam nessa lista se estivessem vivos também. Acho que não resta dúvida sobre esses 3. Eu concordo bastante com a Ana quando ela fala na Madonna, porque se a gente pegar a questão da influência, toda essa turma pop agora, Lady Gaga e afins, cara, é aquele memezinho para Lady Gaga, eu não sei a ordem, tá? Eu sou cringe. Para Lady Gaga caminhar, a Madonna teve que correr, ou para Lady Gaga correr, a Madonna teve que caminhar, uma coisa assim. Quem começou tudo isso, essa questão de musicalmente ter sua importância e também ser artista além da música, né? E é impressionante como a Madonna se reinventou ao longo da carreira, né? E continua se reinventando. Por mais que tenha algumas opiniões meio, às vezes, anti-vacina, agora tem umas coisas meio estranhas, assim. Ela também, né? Mas... Ela Eric Clapton usou também? Mas concordo com a Ana, acho que a gente tem que citar ela aqui. Deixa eu aproveitar vocês aí. Só para dizer, eu achei o nome do filme, só para não perder o embalo. O filme dos Beach Boys é Love and Mercy, em inglês, né? Claro que aqui no Brasil ele teve um título completamente sensacional, que é The Beach Boys, uma história de sucesso. É tipo Round Six, né? Não, deixa eu aproveitar que vocês manjam mais disso do que eu, principalmente a Ana. Queria que você citasse alguns nomes mais metal, assim, né? Que eu não domino muito, assim. Imagina que daqui a pouco, sei lá, o Ozzy, porque, né, nessa questão da influência, mas aí eu deixo com vocês, né? Eu só levanto a bola, depois eu entro com outros estilos aí. Eu tenho certeza que o Márcio estava pensando no Ozzy. A gente fez um podcast sobre, né, lá do início. Que elegeu o Black Sabbath a melhor banda de todos os tempos, né? Foi o único podcast da história que fez isso. Acho que nem o podcast do Black Sabbath. Obrigado, Chico. Estava falando dos 50 anos do disco homônimo e tal. Não, teve sim. Não, é que assim, ó, aí quantas horas a gente tem que... Mas acho que tem vale, né? Se a Madonna tem uma importância gigante pro pop, o Ozzy tem uma importância gigante pro metal, né? Mas aí é com vocês. Né? Sim. Não, eu acho que sim. Eu acho que ele tem não só para questão da música, né? Que obviamente ele com a banda ali, tanto do Sabá, mas também carreira solo, que quando ele foi chutado da banda, né, todo mundo imaginou que a banda teria um sucesso maior do que ele, porque o Ozzy estava mergulhado em substâncias lícitas e ilícitas, né? Mas ele conseguiu se reinventar ali e teve uma carreira solo, especialmente ali na primeira metade, segunda metade dos anos 80, extraordinária, assim, né? Vendendo extraordinária financeiramente, eu digo, né? Vendendo muito e fazendo muita turnê, né? Ele foi um cara que, acho que junto com algumas outras bandas de metal ali, que reinventaram essa história do... pelo menos trouxeram para o mainstream essa questão do heavy metal, né? Que naqueles anos 80, praticamente... naquela época do primeiro Rock in Rio, eu era muito pequeno ainda, né? Acho que vocês dois também, mas foi era
algo que não saía das manchetes, né? Lá nos Estados Unidos e aqui, tanto que teve uma noite dedicada para ele no primeiro Rock in Rio, né, e depois acabou se tornando uma coisa meio tradicional nos demais Rock in Rios, né. E eu acho que o Ozzy foi um dos principais propulsores ali, junto com, né, o Kiss, o Iron Maiden, né, e outras bandas menos famosas, assim, né? Mas eu acho tanto pela questão musical, né? Mas também pelo visual, por tudo que ele fez fora do palco, né? Todas aquelas mitologias ali de morder pomba, comer morcego, né? Fazer xixi não sei aonde, né? Todas essas lendas que acabaram lendas verdadeiras, na real, né? Não eram lendas, eram verdade, mas tudo isso que acabou aumentando o mito, né? E tornando o Ozzy mais do que o músico, né, tornando ele um personagem. Tanto é que ele virou um sitcom depois, né, nos anos 90, né, ele virou um sitcom, ele e a família dele, e hoje ele é um cara que, né, o quanto daquilo é o Ozzy de verdade, o quanto daquilo é um personagem, a gente não sabe mais. Eu acho que ele mesmo se perdeu dentro da própria criação, né, então acho que essa é a importância dele, assim, acho que ter transformado essa música né, elevado num patamar em que ter tirado do gueto e ter tornado esse tipo de música quase mainstream em determinado momento. Assim. E depois, claro, o surgimento do grunge ela acabou retrocedendo de novo, né? Mas acho que tudo começou ali, naquele começo dos anos 80 ali, né? Pelo menos nesse formato, porque antes o hard rock ali, que é aquela coisa, né, com The Purple, com o próprio Black Sabbath, com, né, outras bandas dos anos 70, era uma coisa mais, era pesado, obviamente, mas era uma coisa mais quase inofensiva, né? Embora tinha excessos, tinha questão de drogas e bebedeira e festas e tudo, mas a questão toda visualmente mais agressiva veio, eu acho que bem depois ali, que foi, e daí sim veio com ele e com as outras bandas dos anos 80, pelo menos agressiva visualmente, né? Depois, claro, teve aquelas outras bandas lá da Finlândia e da Noruega e da Suécia, de black metal, e coisas que levaram isso a outros patamares, né? Mas com o Ozzy, com o pessoal ali do heavy metal, daquele new wave of British heavy metal, né, que foi nos anos 80 também, né? Aí era uma coisa mais visual mesmo, né? Mais estético do que propriamente violento. Sim. Eu dei uma pesquisada aqui para não esquecer muito, assim, né? Por mais que saiba que vai ser inevitável. Tem alguns nomes, assim, que eu nunca acompanhei muito, assim, musicalmente, mas eu sei da importância. Claro que conheço uma coisa que outra, assim, mas nunca acompanhei o trabalho bem de perto, assim, mas eu queria citar antes de entrar nos 2 ou 3 nomes que eu vou falar. Bom, o Márcio já falou do Neil Young, né, que está com 75, acho que talvez na mesma prateleira do Neil Young, um pouquinho abaixo, não sei. O Iggy Pop está com 74 também. O Iggy Pop também é o único dos sobreviventes, né, daquela geração de Berlim ali, do Lou Reed e do David Bowie. Na verdade, era o primeiro que se esperava que se fosse, né? Porque dos 3 era o mais perdido na curva. Ele e o Keith Richards estarem vivos até hoje, aqueles fenômenos da natureza. Mas, surpreendentemente, o Iggy Pop dos 3 foi o que sobreviveu. Outra que acho que aí talvez até numa prateleira acima, assim, eu é que nunca acompanhei tanto, assim, um erro na minha discografia, que está com 74 anos e ainda ativa, é a Patti Smith, né? Patti Smith, sim, também é da geração. Talvez o Márcio possa falar mais até, eu não acompanho tanto assim, mas sei da importância que é, né? Essa com certeza tem um lugar nessa prateleira. A Patti Smith é uma artista que ela cruzou gerações, na verdade, né? E cruzou artistas, né? E ela participava das reuniões com o Bob Dylan ali no início dos meados dos anos 70, né? Chegou a participar. Se eu não me engano, talvez ela até apareça naquele documentário que tem do Bob Dylan no Netflix, o do Martin Scorsese.
Se eu não me engano, ela aparece. Deve aparecer, porque os documentários do Martin Scorsese tem tudo 400 horas, em alguma hora ela deve aparecer. Eu acho que ela aparece ali. Então, ela aparece na trupe do Bob Dylan e depois ela aparece na trupe do Steve Gibbs ali, né? Da galera de Nova York, que deu início ao movimento punk, né? E ela também é uma das poucas sobreviventes daquela geração. A turma dos Ramones se foi, a turma do pessoal ali do New York Dolls, que foi um pouco antes também, já se foi quase todo mundo. Então sobrou ela e pouca gente, assim, e ainda está ativa, né? Ainda faz discos, faz poesia. O engraçado. Ela é escritora, né? Também. Ela é escritora. Ela, se eu não me engano, ela foi jornalista também. E é muito engraçado que o grande sucesso da Patti Smith é uma música do Bruce Springsteen, né? Que o David Jovine deu para ela. Na verdade, o Bruce Springsteen entregou para ele e ele deu para ela e ela gravou. Que é aquela Because the Night, né? E daí foi que ela regravou, acho que no segundo disco. Se não é no segundo disco dela. Tô surpreso que o Márcio não falou no Bruce Springsteen, na verdade. Pois é, ainda não chegamos nessa prateleira aí. Eu acho que o Bruce Springsteen é um cara que está numa prateleira um pouco mais abaixo, né, daqueles 3, 4 que a gente falou antes, né. É um cara também que surgiu como o novo Dylan, né. Foi ali no final dos anos, meados dos anos 70 também, né. Teve um grande sucesso com o Born to Run, e daí a partir dali depois lançou 2 discos nos anos 70 e estourou de vez nos anos 80 com Born in the USA, onde aí sim ele se tornou um mega star, né, do nível do Michael Jackson, do nível da Madonna e tal. É um cara que sofre um grande preconceito, eu acho, ainda em alguns círculos por causa disso, por causa especialmente dessa música, assim, embora seja uma música de protesto contra o Vietnã, né, as pessoas entenderam errado, inclusive o Reagan entendeu errado, ele usou na campanha, mas também, né? As pessoas não entendem muito, não prestam atenção na letra, mas ele é um cara que nos Estados Unidos, especialmente a classe trabalhadora, se identifica muito, né, que é muito engraçado porque ele mesmo diz naquele show que ele faz na Broadway, que também tem na Netflix, que ele nunca trabalhou na vida, né? Ele é um cara que ele faz música sobre a classe trabalhadora sem nunca ter trabalhado, porque ele sempre tocou em banda, e ele faz música sobre carro sem nunca ter aprendido a dirigir, né? Então ele consegue ver, e isso mostra o quanto ele é bom em escrever canções, assim. Mas ele é um cara que tem discos, para mim, essenciais, assim, apesar de toda esse olhar virado que muitas pessoas têm. E eu acho que outra questão que eu acho que afasta muito as pessoas é a superprodução que tem em muitos dos discos. Como ele é um cara muito detalhista e perde muito tempo em cada detalhe de cada disco, em cada instrumento, e o som é muito rico, assim, é muito cheio. Não sei como expressar melhor isso, assim, né? Não é um som muito cru, assim, é um som rico demais, assim. Ele pode ser muito pomposo para muita gente, às vezes. É uma puta banda, principalmente para quem também, gosta, né, que é a Street. Então para alguns ouvidos mais acostumados com rocks mais crus, assim, talvez possa soar meio afetado, assim. Então as pessoas talvez tenham um pouco de... Mas eu gosto bastante, assim, eu acho que o Bruce Springsteen é um cara que tem um lugar muito importante na história do rock. Acho que influenciou muita gente. Não, e só para emendar, assim, para não deixar passar batido, só citar mais uns 3 aqui, rapidinho. Um é o Jerry Lee Lewis, que ainda está vivo, né? Acho que é um dos caras da geração dos anos 50, que ainda segue, um dos poucos que ainda segue, né? Embora seja um grandíssimo filho da puta, era um cara extremamente importante, né? E que junto com Chuck Berry, Elvis Presley, Carl Perkins e tal, definiu o rock tal qual a gente conhece hoje. Além dele, um cara mais novo,
mas que eu acho que também merece estar nessa lista, é o Nick Cave, que continua lançando disco, e cada disco é um melhor que o outro. Dificilmente tu acha um disco ruim do Nick Cave, né? Tá para sair um disco novo de sobras de estúdio agora, deve sair agora esse mês, até o final do mês, imagino eu, ou no início do mês que vem. PJ Harvey também é outra que também produz coisa muito boa, embora não numa velocidade tão grande quanto o Nick Cave, mas também dificilmente lança coisa ruim. E para não dizer que a gente não falou de brasileiro, né? Todos os Mutantes estão vivos aí, né? Tanto a Rita Lee como o Arnaldo Batista quanto o Sérgio Dias, os três estão por aí, embora não estejam produzindo tanto quanto produziam até a década passada, mas todos estão entre nós, são gigantes da música, assim, tanto aqui como lá fora, são referências para muita banda nova, assim, não só no Brasil como no exterior. Queria continuar na minha relação ali de nomes que eu não acompanho tanto, mas sei da importância. O George Clinton, que está com 80 anos, né, que foi um cara meio fundamental para o funk e tudo mais. E aí eu quero entrar na minha, começando a falar pelo Coldplay. Não, tô brincando, né? Não vou cometer essa heresia nesse programa. Chris Martin, não. Eu sou meio viúva do grunge, mas aqui eu não vou citar meio que ninguém, porque por mais que eu adore Pearl Jam e tudo mais, acho que se fosse para citar um nome dali seria o Kurt Cobain, né? Mas não está mais entre nós. E aí o curioso é que isso vale para outra... Também poderia falar em termos de influência do Oasis, mas também acho que não é a mesma prateleira, e aí eu acho curioso, porque nos dois casos, se eu for falar alguém, eu tenho que lembrar quem inspirou eles, né? Então, se, por exemplo, o Kurt Cobain falava muito tanto de Pixies quanto de R.E.M., né? Então, Michael Stipe continua aí. E no caso do Oasis e de metade da cena Britpop, ainda que até tem um desses documentários, acho que é o da Netflix, que fala do Britpop, que eles falam que assim como o grunge, tentaram rotular uma coisa assim, mais o movimento em si, porque a sonoridade das bandas eram completamente diferentes, né? O Britpop tem o Blur e o Oasis. Tu escuta Blur é uma coisa e tu escuta Oasis é outra completamente diferente, assim. Mas, enfim, esse lado mais rock do Britpop foi todo influenciado pelo The Who, né? Que também é bastante influência pro Pearl Jam. Então, acho que se a gente for citar alguma coisa aqui, teria que ser o The Who, né? Tanto o Townshend quanto o Daltrey continuam vivos. Vou bater na madeira aqui. Aí, assim, outros nomes que eu pensei, assim... O primeiro que me veio à mente, assim, desde que a gente idealizou esse programa, é Stevie Wonder, que está com 71, até achei que era mais, mas está com 71. Ainda é o homem com mais Grammys da história, com 25. É um cara que começou lá atrás, ainda na Motown. É um cara, a influência nem precisa a gente ficar falando aqui, né? Caminhou pelo soul, caminhou pelo jazz e tudo mais, pelo pop também, soube trilhar esses caminhos e com competência. É um cara que continua lançando, como o Márcio fala, assim, de continuar presente. É um cara que continua com material muito bom. Há poucos dias saiu um single dele com o Elton John, que é outro que vou falar daqui a pouquinho também. Esses dias eu estava ouvindo, tem uma sequência de discos do Stevie Wonder dos anos 70, assim, que é um atrás do outro. Assim. O Inner Visions, para mim, é um dos maiores discos de todos os tempos, até hoje, né? E assim, só para a gente ter uma ideia de quem se disse influenciado por ele, e vai desde uma galerinha nova, assim, que até não sei se realmente foi, tipo assim, Justin Bieber disse que foi influenciado pelo Stevie Wonder. Não sei se foi, mas pelo menos ele é inteligente em dizer que foi. Tanto ele vai contra o Stevie Wonder. Tanto o Justin Bieber quanto o Bruno Mars, que é outro cara que é bem criativo também, assim,
se diz enquanto uma turma mais... O Prince se dizia influenciado pelo Steve Wonder. Michael Jackson era influenciado pelo Steve Wonder. E aí quando tu vê que esse cara influenciou Michael Jackson e o Prince, tu vê o tamanho dele pra música, né? Outra banda que eu adoro, que é muito influenciada por ele, não é nem muito influenciada, é quase uma cópia, né? Tenta ser uma cópia, que é o Jamiroquai, né? Então, Steve Wonder, para mim, é um cara essencial, assim, e se ele não tá na prateleira do Paul lá, ele tá logo abaixo. E acho que num nível parecido, acho que o Elton John também, que tá com seus 74, 32 álbuns, é outro que soube se reinventar assim ao longo da carreira, ainda que mais ou menos sempre dentro do mesmo estilo, assim, às vezes um pouco mais balada. A música da Lady da Candle in the Wind, até hoje é uma das músicas mais vendidas de todos os tempos, impulsionada ali por todo aquele contexto ali da morte dela. O filme dele acho que deu uma revivida, assim, apresentou ele para uma galera mais jovem, assim, e mostrou a importância dele. Mas é um cara que também que continua fazendo muita coisa, assim, está com 74 e continua bastante presente. Eu não sei porque eu não assino mais o serviço de streaming de música da Apple, mas eu acho que ele ainda tem um programa lá, que além de lançar discos, ele tinha um programa é um programa de rádio, né? Um programa de rádio que está disponível no streaming da Apple, que era muito bom, cara. Em que o legal é que ele apresentava muita coisa nova, de banda nova, desconhecida, assim. Isso eu acho bacana. Ele não ficava só sentado naquela coisa sessentista, setentista e oitentista. Ele é um cara ligado na música até hoje, assim. E para causar um pouquinho de polêmica só, eu acho que tem um cara que eu acho uma mala sem alça. Acho meio... Eu não sei se ele é negacionista, mas ele estava na barca do Trump. Mas eu acho que ele musicalmente é meio gêniozinho, assim, cara. Que é o Kanye West, cara. Alguns, eu até não escutei o último álbum dele, porque também tem aquela coisa assim, lança um álbum do nada, é um álbum conceitual, e álbum conceitual pode dar muito certo, pode dar muito errado, assim. Mas tem alguns álbuns dele ali do começo dos anos 2000 e depois 2010, que eu acho que esse cara por mais que ele seja uma mala, ele é de outra turma, assim, cara. Não é... Poderia... Eu não... De novo, né? Não manjo, não circulo muito no estilo do hip hop, assim, então daqui a pouco eu tô faltando com, daqui a pouco esse cara foi mais importante. Sei lá, os caras do Public Enemy estão aí, né? O próprio Jay-Z. Mas o Kanye West tem um álbum de 2010 que é o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que é sensacional, cara. E assim, musicalmente esse cara eu acho ele gêniozinho, assim, pela capacidade de fazer coisas diferentes e num padrão de qualidade fudido, assim. Então, por mais que seja um mala sem alça, vai minha lembrança aqui. De novo, também vou estar esquecendo gente daqui, Caetano, Chico, Gil, mas, de novo, peço desculpas por estar faltando com alguém. Vai daí, Ana. Não, é que tu estava falando agora. Quando tu ia falar o Kanye West, eu pensei, acho que ele vai falar sobre o Eric Clapton. Se o Márcio não falou do Eric Clapton, quem sou eu para falar, né? Eu estava achando estranho, mas assim, quando começou... Parece que tu andou falando umas coisas, meio se posicionando, tipo, negacionista, não sei o quê. Eu vou te dizer que é um pouco além disso, assim. Até porque, por exemplo, a gente não falou aqui do Led Zeppelin, né? Aí eu não sei se a gente está entrando no critério da influência. Inegavelmente, tanto o Eric Clapton quanto o Led Zeppelin influenciaram uma geração inteira. Mas eu não sei... eu acho que o Robert Plant pode trazer aqui também, né? A gente não
Eu gosto muito. Se ele quiser entrar aqui no podcast, já está liberado. Ele pode participar, né? Peraí que eu vou mandar um muito engraçado. Eu não sei se tu foi, desculpa te interromper, não sei se tu foi no show do Roberto Plant no Gigantinho. Não, infelizmente não. Eu sofro até hoje. Porque os shows do só fazer esse parênteses. Não sei se eu posso fazer o parênteses, se tu me autoriza. Te interromper bem rapidinho só para contar a piadinha. Claro, assim. vai. Que no show, acho que o pessoal sabe que os shows do Robert Plant ele desconstrói todas as músicas do Led Zeppelin. Tipo, todas as músicas têm outras roupagens, até porque ele usa músicos de vários locais do mundo, com instrumentos diferentes, exóticos, enfim. E daí ele estava tocando todas as músicas do Led Zeppelin com, né, outras versões e tal. As pessoas gostando, mas, né, todos gostariam ali, né, curtindo. E daí, no meio do show, ele para e pede para a plateia cantar parabéns para um dos integrantes da banda ali que estava de aniversário. Falando em inglês, né? Vocês poderiam cantar parabéns. Daí a plateia começa a cantar parabéns pro integrante da banda. Tem um cara do meu lado, finalmente uma música com uma versão original, né? Porque todas as outras músicas a galera devia ter cantado novas roupagens. Né? Ideal seria a galera cantar diferente. A única versão original era parabéns a vocês. Mas continua aí. Eu não sei até se a gente pode continuar. Eu não sei se a gente fosse. Acho que até o próprio Jimmy Page daí a gente teria que falar. Eu não sei. Talvez mais. Aí, até Brian Plant, May. mas aí. Maravilhoso. Então, assim, tem nomes que. Tem se a gente for falar todos os bons, né? Então, acho que, eu não sei, é que o critério é muito subjetivo. Qualquer critério que a gente for estabelecer aqui, ainda assim vai ficar subjetivo. Mas se acho a gente for pegar acho que, inegavelmente, foram tanto o Led Zeppelin quanto o Eric Clapton, em termos de influência, até não sei se o Eric Clapton até mais, não sei, né? Porque o Eric Clapton pode ter influenciado tanto a galera do rock quanto a galera do blues, né? Eu acho que tem isso da influência, assim, acho que muita gente boa a gente deve isso, né, a questão dele. E é um cara que até pouco tempo atrás ainda produzia bastante, né? Quando tá falando no Elton John ali, eu acho que também é um nome que vale trazer, né? Daqui a pouco aqui a gente já tá... Vamos indo. A gente já começa assim. É engraçado, os programas de música, eles sempre ficam mais longos porque a gente acaba não tendo limite, cara. A gente se passa um pouco assim, mas aí eu pensei no Phil Collins, que eu acho que também a gente pode trazer, acho que pensar... recentemente não, acho que foi em 2018, né, teve um show e ele bastante doente, mas ainda tá, não sei como é que tá agora, mas estava bastante atuante. Esses últimos nomes aí que vocês trouxeram, e antes ali o Márcio também falou, lembrou da Pat Smith, depois o Carlos falou do Stevie Wonder, e vários outros que vocês trouxeram depois. Eu acho que voltando um pouco aos brasileiros, acho que vale, né, pensar nos Mutantes. Eu claro que desde antes ali, a gente falando, eu estava pensando na Rita Lee, ela lançou, né, depois de bastante tempo, né, acho que muitos anos, ela lançou uma música, né, acho que é Change, ela fala, uma parte da letra é em francês, eu acho, assim, então tem... Mas eu acho que não só a música, ela vinha atuando, seguia, enfim, de alguma forma trabalhando sempre, né? Acho que é um grande nome que não dá para deixar, né? Eu acho que é justo, muito justo lembrar da Elza Soares, né? Acho maravilhosa, trabalhando muito, 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 né? E o conteúdo do trabalho dela todo também é muito, muito forte, muito impactante, né? Os temas das músicas mais recentes, ela em si, né? Trabalhando, acho que muito, muito, muito impactante, né? Eu acho que tem sido a trajetória dela. E acho que daí também, se a gente for entrar, Bethânia, Gil... Então, a gente pode dizer muitos nomes brasileiros
né? Acho que até o Marcelo Nova também. Andou também, parece que recentemente... A Ana tá na turma dos negacionistas, né? Não. A Ana está lembrando a turma dos negacionistas, deixando bem claro. Mas eu tô tentando dizer, porque assim, realmente, né, às vezes os artistas, sei lá, né, acho que tem coisas que não dá, né? Não dá pra falar mal de vacina, né? Mas aí a gente pensa no artista na sua trajetória, então só para tentar não ficar com essa coisa disjuntor, né? Uma coisa ou outra, mas eu acho que só trazer à baila, discutir, acho que são nomes que a gente pode lembrar. Né? É que o Marcelo Nova, eu não sei se ele foi contra a vacina, né? Eu vi umas declarações dele contra a questão do isolamento social, né? Foi mais... Ele era contra o fique em casa. Porque para esses... O Eric Clapton que falou... o Eric Clapton que sim foi a questão, comprou o discurso contra a vacina, que a vacina faz mal e tal. Sobre a questão do isolamento, que foi uma postura que foi adotada pelo Marcelo Nova, por outro cara que eu acho que é importante estar nessa lista também, que é o Van Morrison, né? A gente tem que levar em conta que é uma coisa que pesa muito no orçamento dessa gente, né? Especialmente desses caras mais segunda e terceira linha, né? Que não são Paul McCartney, que não são Mick Jagger, né? Que é a galera que sofreu no bolso, que foi uma coisa que a gente já falou em vários programas aqui, né? Que é a galera que sofreu no bolso de forma bastante forte a questão da perda de receitas, né? Com o cancelamento de shows, né? Eles já tinham sofrido um baque, né? O David Crosby falou isso de forma bem clara numa entrevista para a Uncut há um tempo atrás, né? Que ele já tinha perdido bastante a questão de receitas quando parou de se vender discos, né? Os caras não ganham mais dinheiro com venda de discos, né? Que era uma grana que entrava todo mês de venda de discos e de direitos autorais para eles, que em determinado momento cessou, né? E agora perderam as receitas dos shows, que era a única forma que eles tinham para se sustentar, que era fazendo show, né? Com a questão da pandemia, isso também acabou. Então, alguns artistas, né, esses caras lá fora, conseguiram vender os direitos das músicas, conseguiram se safar dessa forma. Essa galera daqui, nem isso tem, né? Nem essa alternativa tem, então, para esse pessoal. Realmente foi um baque muito forte, assim, a questão de ficar sem conseguir tocar durante 2 anos, né? Foi, né? Realmente tu não conseguir trabalhar, né? E não é a questão assim de tu trabalhar remoto, tu eventualmente trabalhar e abrir teu negócio. Não é, tu realmente não poder fazer. Então, claro que a questão de tu adotar um discurso desses é delicado e eu entendo que, né, tu coloca em risco a vida de muita gente, né? Mas olhando pelo lado do cara, assim, realmente a fonte de renda secou de forma tão abrupta. É difícil, é abrupta, né? É difícil lidar, assim. E eu entendo o rancor de alguns deles, assim. Eu entendo o rancor, assim. Eu não desculpo o discurso, mas eu entendo o rancor, sabe? É que entendo a situação. Eu entendo a situação. Por aí, porque para alguns músicos não tinha como segurar mesmo na pandemia, a não ser que eles continuassem trabalhando, né? Outros grandes nomes podiam ficar assim, aguardando as coisas melhorarem para daí fazer um show. Mas para outros tinha que ir para a rua, tinha que gravar, tinha que sair fazer um show. Mas é aquele negócio, né? Como é que tu vai botar um show de 3 mil pessoas com o coronavírus pegando? Não tem como, né? Gaza, né? Não tinha. Matar gente, né? Na verdade. Mas enfim, é uma situação extremamente delicada. Um outro nome tava me fugindo aqui. Eu gosto, eu não pago pau que nem uma galera paga, acho uma banda boa, mas eu sei que uma galera acha assim, a banda mais inovadora e genial dos últimos 4.000 anos. Mas acho que vale a gente citar aqui que é Radiohead, né? Eu acho uma boa banda, uma grande banda. Eu não acho a mais inovadora de todos os tempos, mas eu acho uma grande banda. Acho diferente, pelo menos. Eu acho que é uma banda que, além de tudo, corajosa. Assim, eu acho que era uma banda que podia ter seguido um caminho depois ali do OK Computer, ali, né? Foi aquele disco em que eles venderam bastante e alçaram, deram um grande salto. Eles poderiam ter seguido um caminho, que era o caminho fácil do estrelato, e eles resolveram apostar na experimentação. Né? E aí fizeram um disco de ruídos, né? E aí é um disco de ruídos.
Eu acho que eu gosto dos outros discos. Eu gosto tanto do Kikirei como o outro que veio depois, assim, eu gosto daqueles discos ali. Mas eles resolveram apostar em discos mais autorais, assim, não foram pro lado comercial. Assim. Até gosto uma opção mais artística, estética. Acho que, enfim. Mas eu acho que eles seguiram dali carreira dentro. Assim, mas acho que, sem dúvida, é alguém para ser lembrado. É uma banda para ser lembrado. Eles poderiam ter feito outra coisa, ter escolhido fazer, sei lá, eles poderiam ter virado Coldplay, por exemplo. É verdade. Eu tenho a minha tese que o problema do Coldplay é a felicidade. Os 2 primeiros discos do Coldplay eu gosto bastante, cara. Em que o Chris Martin era um cara triste. Aí o Chris Martin casou com a Gwyneth Paltrow, ficou feliz, e a banda ficou uma merda. Ele não sabe escrever sobre felicidade. Aí eles se separaram e eles lançaram até um disquinho bom um tempo atrás. E aí depois, não sei, ele tava com a Jennifer Lawrence, né? Aí não tem como o cara ficar com a Jennifer Lawrence e ficar triste. Obviamente, ele ficou feliz e aí voltou a ser ruim. Agora eles estão gravando com os K-pop lá, né? Não vai sair nenhuma letra triste, né? Exato, não tem como tu escrever sobre tristeza se tu volta para casa e tá a Jennifer Lawrence, né? Mas enfim, cara. Eu não me sinto no direito de torcer pela infelicidade de Chris Martin, mas na infelicidade do Chris Martin o Coldplay é mais legal. Assim. Os 2 primeiros discos do Coldplay eu acho bem bons, assim. Mas enfim, não a ponto de conseguirem uma prateleirinha aqui no nosso programa. Vocês têm alguma saideira aí? Eu tenho. Pra gente não matar o Pedro na edição? Uma saideira bem rapidinho, desculpe, Márcio, bem promissora. Não, vai lá. Nem que de qualquer coisa eu uso o critério, alguma nacionalidade que a gente não tenha falado, assim, né? Então nós temos os australianos da AC/DC, eu acho que porque o Brian Johnson, né? Claro, daí e quem está com ele tem o Angus, faleceu, acho que 2017, por aí, faleceu mal, mas acho que tem ainda o Angus e os demais integrantes, mas enfim, eu gosto muito também do Brian Johnson, ele tem umas confusões na banda, voltou, parou, voltou, o ano passado eles lançaram um disco, acho que de 2020, acho que vale citar esses nomes na ativa, né? Eu não posso esquecer dos meus irlandeses, desculpa, é muito rápido, tipo U2, até curtinho, ó, U2, tá? Só para citar, então o Bono, 61 anos, eu acho que dá para trazer. Se vocês quiserem, derrubem essa última prateleira, mas... Não, eu gosto. Acho que o U2 já foi melhor. E o U2... Oi? Acho que o U2 já foi melhor e mais relevante, mas acho que também tá certa, Ana. Tem que ser citado. E eu acho que o AC/DC também não poderia deixar, mas então tá. Só essa ressalvinha no final. Márcio, tua saideira aí. Tá, não, só expandir para outros gêneros. Claudinho, um deles foi, não sei se foi Claudinho ou foi Bochecha. Foi Claudinho. Não me lembro. Foi Claudinho. Não, só para expandir para outros gêneros aí, do jazz ali eu quero pegar para quem tá ainda aí, né, que é o Herbie Hancock, tecladista, o Pharoah Sanders, saxofonista, e o Sonny Rollins, que não toca mais, mas tá aí vivo, tá dando entrevista e tudo, e o agora me fugiu, o John McLaughlin, que é o guitarrista, que ainda estão aí na labuta. E para mudar de continente um pouco ali, o pessoal da África, lá do Tinari Wen, que é, acho que das bandas africanas aí, acho que é a mais famosinha, e é a banda que influenciou uma galera aí também, blues do deserto aí. E tem várias outras bandas, mas eu acho que essa é a mais famosa, é a mais citada, e é que o pessoal ouve mais, então fica ela de se sair aí. Certo, vamos alongar um pouquinho mais o programa e vamos para as dicas da semana, então. Pedro, por favor, desculpa a demora, mas suba a trilha e vamos lá. De novo, não vou deixar a Ana nessa roubada aí, dá um tempinho para ela pensar enquanto o Márcio vai com a sua... Obrigada. Então, a minha dica é uma série que eu acho que a gente até citou aqui de passagem no programa que a gente falou sobre
Grammy. Não é o Ted Lasso que eu não vi ainda. Recém assinei a Apple Eu cito Ted Lasso toda vez que eu posso. Recém assinei. É a Schitt's Creek, que é uma série do Paramount Plus, é uma série já bem antiguinha, eu comecei a ver ela há pouco, estou na segunda temporada, é uma comédia, são 20 minutinhos cada episódio, é uma família que era rica, perdeu toda a grana e vai morar numa cidade que eles tinham comprado de brincadeira uns tempos atrás, uma cidade no meio do nada, nos Estados Unidos, né? Uma cidade cheia de rednecks, assim, e os caras, obviamente, como são riquinhos, são cheios de nome torto e tal, acostumado com coisas finas e certo, e tem um choque de cultura quando chegam lá, choque de cultura, fazendo a referência, quando chegam e começam a interagir com o pessoal local lá. Então todas as gags quase são essas, assim, aquele pessoal lá acostumado com coisas finas de Nova York e tal, com outro universo, tendo que se adaptar a viver num motel de beira de estrada. A minha outra dica, daí bem rapidinho aí, é uma meia dica, na verdade, ou são duas dicas, não sei, entendam da forma que quiserem, que é a Fundação, na verdade. É a série que está na Apple TV, que tem 4 episódios, né? Ela vai ter 10, mas já tem 4. E já foi renovado. Os livros... A previsão do cara é fazer 8 temporadas, a previsão do diretor. Não sei se vai tanto. Não sei se vai tanto. E os livros do Isaac Asimov? Porque, embora a série se baseie nos livros, ela é bem diferente, sabe? Todo o conceito dela... a história, a questão do império ali, ele é muito diferente, embora alguns personagens sejam os mesmos. Ele mudou o sexo de alguns personagens, mas isso não é importante. O importante é a maneira como a história é contada, assim. Ela é totalmente diferente dos livros, assim. E os livros são muito bons, assim, tanto é que influenciou um monte de gente, né? Tipo, o Elon Musk botou no Tesla que ele mandou com as músicas do David Bowie para fora. Dizem que o nome da Al-Qaeda é influenciada pela fundação, que o Osama Bin Laden adorava os livros também, tipo, mas enfim, a série sempre foi difícil de filmar, tanto que quando ela ficou liberada para gravação, o James Cameron, quando soube da história, disse, essa é difícil de fazer, essa é complicada, e os caras estão tentando, né? Visualmente ela é muito bonita, ela é muito bem feita, assim, todos os cenários, aquelas séries grandiosas, estilo Game of Thrones, assim, e por isso que ela meio que se perde, porque se tem uma coisa que a Fundação não é um Game of Thrones, ela é outra coisa, trata da psicohistória, né? O Ari Seldon criou uma ciência que, em tese, previa o futuro de grandes civilizações, e ela previa que o Império, que era o que comandava a galáxia, iria entrar em colapso, e a galáxia ia entrar uma barbárie durante 30 mil anos. Ele tentaria reduzir isso para 1000. Então essa é a história, por isso ele cria uma fundação para tentar suavizar a queda. Esse é o ponto de partida da história toda. E que esse embora estava aqui em 2013, né? É verdade. Então, a história é toda baseada na ciência, né? De como as ciências sociais podem prever e antecipar grandes desastres e ajudar a humanidade, enfim, tudo isso. E isso meio que se perde na série da TV. Mas mesmo assim, vale a pena dar uma conferida. Quem puder ler os livros também, vale mais a pena ler os livros do que ver a série. Mas eu sei que a série é mais rapidinha, então quem quiser vale dar uma checada na Apple TV ali também, dá uma conferida. Fundação. Ana Lécia. O Márcio falou agora, eu estava curiosa sobre a série, porque eu também sou muito fã e outras obras do Isaac Asimov, e até comprei recentemente umas edições de luxo aí, e estava curiosa para ver a série, porque a experiência com Eu, Robô foi muito traumática, né? Destruíram o livro, então, mas eu acho que não chega tanto agora com a Fundação, acho que foram um pouco mais... Não sei, eu só vi 3 episódios, Ana, o caminho que eles estão seguindo, mas assim, como série pode funcionar, assim, não pode, não é fiel, assim, ao livro, assim, mas tem as referências ali, não sei se tu leu a Fundação. Sim. Então tem as referências, tem os planetas, Tranto, Terminus, tem o Harry Seldon, tipo, tem as referências básicas ali, mas o caminho que a história toma me parece ser outro. Assim. Mas assim, tá recém no 3º episódio, né, que eu... Porque recentemente, só rapidamente seguindo nessa linha, que agora eu lembrei, né, o conto da Aya,
Handmaid's Tale, que eu acho que, claro, depois as temporadas seguintes são a partir disso, né? A primeira só que remete ao livro, e que eu acho que tá muito correto, muito honesto, muito bem feito. E na Globoplay entrou o Admirável Mundo Novo, que pelo menos os episódios que eu vi até agora, sei que são obras muito difíceis mesmo, é muita responsabilidade de querer fazer uma versão, né, série desses grandes livros, né? Mas eu daria essa dica, eu acho que por enquanto, se pelo menos tu ver até agora, Admirável Mundo Novo tá bacana, assim, tá coerente. Tem essas mudanças, né, claro, né, é uma outra narrativa, né, um outro formato, né? Mas eu acho que vale. Mas uma série, assim, que tem me deixado muito fascinada e muito impressionada, é Sex Education, e entrou a 3ª temporada na Netflix. Assisti muito rápido, assim, eu acho que é de extrema sensibilidade para tocar nos temas todos que a série toca, e muito bem feito, os personagens muito bem construídos, né, alguns personagens que nas 2 primeiras temporadas já tinham algum destaque, mas agora eles foram desenvolvidos mais a fundo nessa 3ª, ganharam uma proporção muito, muito interessante. Eu acho que é uma série, assim, muito linda, muito impactante, assim, acho que entra nos temas bem importantes e super recomendo, assim, né, acho que vale muito, né, muito, muito mesmo, assim, o Sex Education. Então tá, bom, semana passada foi ao ar o último episódio do Ted Lasso, então deve ser a última vez que eu falo de Ted Lasso, pelo menos nas próximas semanas, mas vejam Ted Lasso, é a coisa mais querida e melhor série do ano até agora. E eu também vou destacar na verdade não é um filme, é um ciclo não é para chamar um ciclo de filmes que o Mubi, aquele serviço de streaming mais cabeção, está disponibilizando, já faz algumas semanas, não sei quanto tempo fica lá, mas não deve sair tão em breve, porque não tem aquela contagem de saem em tantos dias, então dá para aproveitar, acho que pelo menos nas próximas semanas continua. Eles fizeram um ciclo de filmes do Almodóvar, e é interessante porque tem vários dos primeiros filmes, então tem... esses dias eu vi o Maus Hábitos, que eu nunca tinha visto, que é de 83, tem o Que Eu Fiz para Merecer Isso, que é de 84, e aí tem outros mais conhecidos, né? Tudo Sobre Minha Mãe, o Atami, Mulheres à Beira de Ataque de Nervos. Então, tá tudo lá no... Não são todos, obviamente, não são todos os filmes do Almodóvar, mas são vários, e eu acho interessante essa coisa de pegar o começo da filmografia dele. Então, tá esse ciclo do Mubi. E reforçando o Ted Lasso. A gente tem que acabar esse programa logo, até porque a gente falou de vários artistas que já estão em idade avançada. Daqui a pouco a gente demora esse programa e o programa fica desatualizado, né? Então, eu vou agradecendo aqui a presença da Ana. Volte sempre, Ana. Os microfones estão abertos. Obrigada, adorei, muito bom. Curtam o Cena Rock também, que é tava esquecendo. Outro canal muito massa do Correio do Povo, além de Super Pop. Sigam o Cena Rock, tem o blog no site e também no Instagram e Facebook, tá? Eu e o Chico lá no Cena Rock. Certo. Agradecer a edição do Pedro Bastos. E eu quero fazer uma lembrança, porque semana passada, quando a gente postou nas redes sociais sobre o 100º episódio, deixa eu só procurar aqui, é bem rápido. Achei aqui o nome. Quero mandar um abraço para Marcelo Conrad, porque semana passada, quando a gente botou nas redes sociais que era o 100º episódio do C-Pop, ele veio dar os parabéns, elogiar e dizer que ele tinha ouvido 100. Então, quero agradecer a audiência qualificada. Fica aqui o nosso agradecimento. Também agradeço a edição do Pedro Bastos, que hoje vai ter trabalho para editar isso aqui. E a gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau pra vocês.